Nesse instante, vai fazer uso da palavra, primeiramente nos seus cumprimentos iniciais, a doutora Adriana Lins Bezerra, que é diretora do Fórum Ferreira Júnior e juíza titular da segunda vara da comarca de Cajazeiras, a vara que compreende a infância e a juventude da nossa comarca. Doutora Adriana, boa tarde. A magistrada se pronunciando algumas recomendações, algumas portarias, principalmente para esse período carnavalesco. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, aos cidadãos cajazeirenses principalmente. Inicialmente eu quero agradecer a presença da imprensa no nosso chamado, num tempo relativamente exíguo, mas a nossa intenção, mais uma vez, é contribuir para que o Carnaval de Cajazeiras ele transcorra na paz, dentro do que se pretende, do que todo mundo que vem brincar carnaval, que vem se divertir aqui na cidade, possa realmente vivenciar e presenciar esse tipo de carnaval. Nós baixamos novamente a mesma portaria, não tem muita diferença da que foi feita o ano passado, sempre no sentido da proteção da criança e do adolescente em todos esses eventos carnavalescos, de bailes, carnaval de rua, em bares, etc. Doutora Adriana, eu justamente traz esse conteúdo dessa portaria, principalmente as recomendações para as autoridades, para as pessoas que possam ficar atentas a essa determinação da Justiça com relação, e essa recomendação, praticamente que é uma recomendação para esse período momesco, mas que sejam respeitadas as leis, as normas com relação à criança e ao adolescente. Gostaria que a senhora, a magistrada, fizesse referências a esse conteúdo dessa portaria e as devidas recomendações. Exato. A portaria ela não inova na lei, né? Ela apenas repete o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto, por exemplo, a proibição de venda de bebida alcoólica, de cigarros a crianças e a adolescentes, principalmente a adolescentes, né, que muitas vezes são confundidos com maiores de 18 anos e acabam conseguindo adquirir bebida alcoólica, principalmente em bares que normalmente são lotados. Então é importante que os donos desses locais saibam que a responsabilidade é deles, eles têm o dever, e é isso que está dito aqui na portaria, os organizadores de festas, de bailes, donos de bares têm o dever de fiscalizar para quem essa bebida está sendo vendida. Então, se o bar está cheio, ele tem o dever de andar pelo bar, ele tem o dever de orientar os seus garçons, de orientar os seus vendedores a não vender bebida alcoólica a adolescente e nem permitir que eles bebam, porque às vezes é o maior que compra, mas está na mesa um adolescente e o adolescente vai beber junto. Ele diz, não, eu vendi para o maior. Mesmo assim, a responsabilidade dele permanece. Ele tem o dever de fiscalizar quem está bebendo no seu estabelecimento. Esse é o ponto principal. Questão da entrada de crianças e adolescentes, né? Adolescentes a partir de 16 anos desacompanhados têm que ter autorização dos pais ou responsáveis para poder adentrar nos bailes, nas festividades fechadas, em shows, casas de shows, clubes fechados. Tem que ter autorização dos pais. E menor de 16 anos, aí tem que estar acompanhado ou dos pais ou de um responsável legal, certo? Então, essas pessoas têm que estar acompanhando esses adolescentes. Esses bailes feitos para crianças, nós sabemos que tem alguns bailes aqui que são direcionados às crianças e aos adolescentes. Deve-se evitar músicas que estimulem o erotismo, músicas que estimulem criminalidade. Infelizmente, é só o que tem, né? É só o que nós escutamos na rádio diariamente. Inclusive tem uma música aí recente que não para de tocar, que é assim, inconcebível como é que uma música dessa consegue uma gravação, mas enfim. O que importa é que
nesses bailes direcionados para adolescentes, essas músicas não devem ser veiculadas, tá certo? Sob pena, inclusive, de aplicação de multa. É uma multa que está prevista no Estatuto da Criança e que vai de até 20 salários mínimos. Então, se houver uma autuação, uma flagrância nesse sentido, e quem vai poder fazer essa fiscalização? Os conselheiros tutelares, a polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, que faz essa fiscalização ostensiva. A Polícia Militar estará recebendo uma cópia dessa portaria para saber o que é que pode fiscalizar e o que é que pode identificar como um comportamento, uma conduta irregular e passível. O que não for passível de crime é passível de responsabilidade administrativa com aplicação de multa que está prevista em lei. Ressalto que eu não estou criando essa multa, eu não estou criando por portaria. É uma multa que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até 16 anos, a presença de adolescente nesses bailes até às 22 horas. Depois dos 16 anos, acima de 16 anos, não tem essa fixação de horário. Tudo bem, estamos na entrevista com de esclarecimento da doutora Adriana Lins Bezerra, que é a juíza da segunda vara da comarca de Cajazeiras, a juíza da infância e da juventude e também diretora do Fórum Ferreira Júnior. Vamos passar aqui para o companheiro Peterson Santos, representando o Diário do Sertão, o sistema Diário do Sertão e também o sistema na de comunicação. Até porque tem o Fábio Oliveira, não vai indagar, vamos depois passar a palavra para o nosso Isaías Costa, que é da Rádio Cidade FM. Companheiro Peterson Santos. Graças a todos. Doutora, são duas questões. Primeiro, a senhora falando nessa questão das pessoas, polícia, enfim, você tutelar, pelo que eu vi hoje, me parece que está em greve aqui. Pelo menos é o que eu vi, uma informação. Só uma paralisação. Se for uma paralisação. Segundo, se vai ter plantão, e se vai haver algum telefone, se tem um telefone para a comunidade se comunicar com a própria justiça. A senhora falou que a questão também dos bailes, até 22 horas os menores podem estar participando, mas na agrofolia eu vejo que ultrapassa esse horário sempre, os pais estão por lá e ficam sempre, vão até 1 da manhã, e a gente vê muitas festas aqui na região e no carnaval não vai ser diferente, porque muitas vezes a mãe está com o filho, o menor, de colo, e continua até 1 da manhã, a criança às vezes a gente vê chorando lá, pedindo para ir, como se estivesse pedindo para ir para casa. Se vai haver essa fiscalização mesmo efetiva para que fatos como esse até que deixam as pessoas constrangidas para quem está na festa, principalmente quem tem coração. É verdade, Peterson, você está coberto de razão. Veja bem, o Conselho Tutelar apenas fez uma paralisação em protesto, né, em relação àqueles homicídios que aconteceram de alguns conselheiros tutelares, uma situação trágica, né, é uma realidade, inclusive é uma outra discussão. Até que ponto os conselheiros devem se fazer acompanhar da Polícia Militar para determinados atos ou não, depende do que ele vai fazer. Isso é uma outra discussão que nós podemos ter. Então, é válida essa paralisação como forma de chamar a atenção, porque o trabalho do conselheiro tutelar é um trabalho muito árduo, né? Porque é um trabalho que vai de encontro a comerciantes, muitas vezes, né? Vai de encontro aos pais, né? Vai de encontro a muitas forças negativas que tentam desencaminhar as nossas crianças e nossos adolescentes, que nós não precisamos nem citar aqui, porque sabemos muito bem, conhecemos muito bem quem são e como agem, de um modo geral, evidentemente. Então, essa paralisação é só nesse sentido. Vai haver essa fiscalização pelo Conselho Tutelar, mas como nós não temos realmente esse número considerável de conselheiros para fazer essa fiscalização, nós vamos nos fazer valer do uso da força policial, que vai estar presente, como o Coronel Cunha já nos garantiu, que vai estar presente com um número maciço, né, de pelo menos 150 policiais por noite, fazendo esse trabalho no carnaval, fora os policiais que fazem o trabalho preventivo ordinário na cidade. Então, vamos nos fazer valer disso. Essa fixação de horário, ela serve tanto para os donos de estabelecimento quanto para os pais. Então, pais flagrados ou denunciados
nessas condições, porque eu também não entendo como é que um pai insiste em submeter seus filhos, né, a uma situação dessa, porque não tem criança que consiga, não tem, o adulto fica cansado, fica exausto, quanto mais uma criança. É uma situação que pode, inclusive, incidir em crime, tá certo? Então, um pai flagrado com criança, um bebê de colo, num horário excessivo, nessas festas de carnaval, pode muito bem ser conduzido e responder, inclusive criminalmente, se for o caso, a depender da circunstância, tá certo? Então, essa responsabilidade é para todos, é para todos. Tudo bem, estamos na entrevista com a doutora Adriana Lins Bezerra, que é a juíza titular da segunda vara da comarca de Cajazeiras, a vara da infância e da juventude, e também diretora do Fórum Ferreira Júnior. Vamos passar aqui para a indagação do companheiro Isaías Costa, da Rádio Cidade FM. Boa tarde a todos os companheiros. Sou Isaías Oliveira. Quem é o nome do homem? Uma pergunta, doutora, quanto à questão de haver uma concepção que os pais, os responsáveis por certas crianças ou adolescentes menores, estão embriagados, assim, não estão em condições de retornar para casa e ali está um menor, uma criança, né? Quanto a essa questão, se vai haver uma autuação, uma orientação? Olha, a nossa... O que nós tensionamos é sempre que haja uma orientação inicial. Até... eventualmente uma condução até um posto de saúde para que a pessoa possa restabelecer ali a sua lucidez, né, suficientemente para conduzir. Agora, se for, por exemplo, uma pessoa embriagada que vai colocar seus filhos dentro de um carro para conduzir, vou para casa, então eu vou pegar meu carro, aí essa pessoa realmente já não tem condições, aí vai ter que ser conduzida à delegacia e vai responder criminalmente, não tenha dúvida. No mínimo por isso, né? Pela embriaguez ao volante. E aí, a depender do caso, se não tiver, por exemplo, não tiver como saber onde é que mora, né? Quem são outros responsáveis que possam ficar com a criança pode até ser colocada, institucionalizada por aquela noite, até que o pai recobre sua lucidez e possa vir buscá-lo, tá certo? Nós estamos aqui pedindo, na verdade, aos pais que eles tenham razoabilidade, que eles tenham coerência, que querem se divertir, que negociem, peça alguém para ficar com seus filhos, porque muitas vezes eles fazem isso porque querem brincar um carnaval e não tem quem cuide de seus filhos, né? Infelizmente, a gente ou não brinca o carnaval ou consegue alguém para cuidar. Nós temos uma responsabilidade e esse direito de brincar o carnaval, ele fica limitado às nossas responsabilidades, ao cumprimento dos nossos deveres que nós assumimos desde o momento que pretendemos ter filhos, né? Tem os ônus e quem não quiser arcar com esses ônus vão ter que responder criminalmente, se for o caso. Doutora Adriana, pegando essa deixa da magistrada com relação à questão da orientação da polícia, no caso de o comerciante for pego, justamente vendendo a bebida ou dando bebida a um menor, qual será a questão em sendo flagrado? Qual será a decorrência com relação ao vendedor da bebida e para onde ele vai ser deslocado? E a questão da criança, doutora? Qual a orientação para a polícia nesse sentido, como também os membros do Conselho Tutelar? Aí ele vai ter que ser conduzido, tá certo? Porque aí ele vai ter que ser autuado, vai ter que ser conduzido para a delegacia e a criança, o Conselho Tutelar pega a criança, a criança normalmente é uma adolescente, né? Que normalmente sabe onde é a sua residência. Se ele se negar a dizer a sua residência, a indicar o local, ele vai ser institucionalizado, tá certo? Ele não vai poder ficar na rua sem ninguém. Se ele estiver com um responsável legal ao lado, esse responsável também poderá responder por ter permitido, não é? E essa criança vai ter que ser conduzida até a sua residência
pelo Conselho Tutelar. A polícia, os policiais vão chamar, se não tiver acompanhado de um conselheiro, vão ter que chamar o Conselho Tutelar para que possa acompanhar essa criança até a sua residência, procurar seus pais, procurar um responsável, os avós, algum familiar que possa ficar custodiando essa criança. Muito bem, estamos na entrevista com a doutora Adriana Lins Bezerra, juíza, diretora do Fórum Ferreira Júnior e também juíza da infância e da juventude aqui da cidade de Cajazeiras, nessa portaria que justamente preceitua, recomenda toda a legislação com relação à proibição de venda de bebidas para menores e adolescentes aqui no âmbito do Carnaval de Cajazeiras. Isaías Oliveira, tem mais alguma indagação? Satisfeito? Peterson? Também? Ou tem algo mais? Não, essa questão também, Elias, dos paredões também. A senhora sabe também que além do Corredor da Folia, dos clubes também vai ter essa praça que tem os paredões ali. E aí, como é que vai? A polícia também vai estar fiscalizando também, os especialistas também, porque lá há uma grande multidão nesse meio aí, não se vê tem jogos, principalmente menores. Olha, qualquer lugar de aglomeração deverá ser fiscalizado pela polícia, tá certo? Não só no aspecto da criança e da adolescência, mas também em relação a todas as outras condutas que nós costumamos ver nessas aglomerações. Então, qualquer tipo de aglomeração que tenha crianças, que tenha adolescentes, a polícia vai estar ali fiscalizando. Não é que a polícia vai tirar as crianças, vai lá e não, tem criança, tem adolescente, vai tirar do meio da... Não se trata disso, tá certo? Esse trabalho vai ser em relação à questão da venda de bebidas, do uso de bebidas por essas crianças, por esses adolescentes, de cigarro e de droga, eventualmente, aí já partimos já para ilicitude absoluta, né? Mas a polícia vai fazer esse trabalho de fiscalização desse tipo de conduta, né? Essa questão das crianças no meio da rua, tarde da noite, aí é um trabalho para o Conselho Tutelar, não é um trabalho para a polícia. Nós não estaríamos numa situação de crime, estaríamos numa situação de abandono por parte dos pais, de falta de cuidado por parte dos pais. E esses pais, sim, é que poderão ser responsabilizados. Por isso que o Conselho Tutelar precisa fazer esse trabalho aí na rua de fiscalização, não a polícia. A polícia só no aspecto da bebida, de cigarros ou dentro dos bailes. E dizer que a nossa intenção é realmente esclarecer. Nós não estamos aqui para punir, nós estamos aqui para aplicar multa a ninguém. Nós estamos aqui para proteger a infância e a juventude e para esclarecer. Às vezes as pessoas nem têm conhecimento do quanto o seu filho pode ou não estar nas ruas, né? Às vezes os donos de bares acham que porque vendeu para um maior, e se esse maior sentou numa mesa, a responsabilidade não é mais dele, né? É importante esclarecer que ele saiba que a responsabilidade continua sendo dele. Uma coisa é a pessoa comprar uma bebida e sair do estabelecimento, outra coisa é sentar no estabelecimento com uma adolescente. Então a nossa ideia é esclarecer essas pessoas para que elas também sintam essa mesma vontade de proteger os nossos jovens, os nossos adolescentes, desse descaminho tão lamentável que nós vemos grande parte dos nossos adolescentes cajazeirenses seguindo. Eu agradeço mais uma vez e permaneço à disposição para qualquer esclarecimento.